Olá pessoal, espero que estejam todos bem com saúde. Eu sou Janaíne Martins, residente do programa Residência Pedagógica, e hoje nós falaremos sobre espaço amostral. É um assunto muito importante e que surge sempre no dia a dia. A gente está falando sobre probabilidade. E sempre no dia a dia a gente tem perguntas frequentes, como por exemplo, qual será a possibilidade disso acontecer? Será que isso acontece? Qual será a chance disso acontecer? Qual será a chance de ganhar na Mega Sena? Qual será? A probabilidade, como o próprio nome diz, por sua vez, pretende verificar isso das propriedades para a gente, nós verifiquemos qual a probabilidade de certo evento acontecer. E hoje nós falaremos um pouquinho. Só para a gente entender o porquê a gente está estudando isso, né? A gente sempre está procurando o porquê das coisas, qual a probabilidade disso acontecer. Isso é muito útil, até mesmo quando a gente fala na questão da Covid-19. Olha, a gente fala o seguinte, qual que é a probabilidade de estarmos todos vacinados até dezembro? Qual é a probabilidade de que a eficácia vacina, por exemplo, né? Ela é uma probabilidade, a gente pode pensar a partir disso. Então, a probabilidade, por sua vez, ela é muito útil no dia a dia. Então, vamos lá entender um pouquinho como que isso funciona? Mas, afinal, o que é um espaço amostral, né? A gente fala espaço amostral, ou se não, conjunto universo, muitas das vezes. E nós costumamos denotar por S, por ômega ou por U. Nós dizemos que o espaço amostral de um experimento aleatório, nós já vimos anteriormente em outra aula, ele é o conjunto de todos os resultados possíveis do experimento. Ou seja, eu pego todas as minhas possibilidades, meus experimentos, e eu vejo qual tem ali dentro elementos, né? E isso ele é chamado de espaço amostral. Então, nada mais é do que o conjunto de todas as possibilidades de um experimento meu. Professor, o que é um experimento? Vamos relembrar, né? Vamos pegar ali, jogar um dado e observar qual o número que sai. Isso é um exemplo de um experimento. E se a gente tá vendo ali qual que é a probabilidade de sair o número 3, por exemplo, a gente está interessado nisso. Então, para isso, a gente olha quais são todos os elementos que compõem, né? Os elementos que compõem as probabilidades quando eu jogo o dado, as possibilidades, quero dizer. Então, tem a possibilidade de sair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E eu vou olhar a partir daquilo ali. Mas esses números 1, 2, 3, 4, 5, 6, eles compõem o meu espaço amostral, que é o conjunto de todas as minhas possibilidades. Então, o espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades. Mais adiante, a gente vai ver um pouquinho sobre evento. Mas eu já vou dar um spoiler que um evento ele pode ser compreendido como sendo um subconjunto do espaço amostral, como nós podemos ver nessa figura aí. Aqui nós temos um espaço amostral ou conjunto universo. Tá vendo esse tanto de pontinho aí dentro? Esses pontinhos são os elementos. Normalmente a gente desenha no espaço amostral desse modo aí. E nós temos que, o evento ele é um subconjunto ali dentro. Mas mais adiante a gente vai ver o que é um evento. Eu trouxe aqui algumas imagens para a gente ver uma ideia bem clara do que a gente fala quando a gente tá falando sobre espaço amostral, quando tá estudando isso, né? Olha aí, a gente tem algumas figuras aí. O que essas figuras querem dizer, professora? Uma coisa assim aleatória? Que é isso? Do nada? Bom, muito simples isso aqui, pessoal. Lembra que eu falei para vocês sobre o dado? Um exemplo muito dado quando a gente fala de probabilidade é o exemplo da cara da coroa. A gente sempre tem, né? É um costume nosso de sempre falar da cara da coroa quando a gente quer falar de probabilidade, quando a gente também vai jogar alguma coisa, a gente fala cara ou coroa, né? Então, e quando a gente joga cara ou coroa, a gente tem duas possibilidades, ou sai cara ou sai coroa, certo? Tem uma coisa muito legal aqui, que é sobre a questão de moeda viciada. Uma moeda viciada é uma moeda que tem alguma coisa de errado nela, de modo que ela tende a ir para um valor, ou seja, a probabilidade dela de sair cara, por exemplo, ela é maior
do que de sair coroa. Isso pode acontecer na fabricação da coroa, do peso dela, pode também criar mecanismos que viciem ela, e outros casos. Mas enfim, quando eu lanço uma moeda, ou sai cara ou sai coroa. Eu faço um experimento, eu quero observar alguma coisa, lembra? Quando eu faço experimento, eu quero observar alguma coisa. Então, quando eu lanço uma moeda nesse experimento, eu estou observando se está saindo cara ou se está saindo coroa. A mesma coisa é quando eu lanço um dado. Quando eu lanço o dado, eu estou querendo observar qual o número que sai ali. Então, o espaço amostral, ele é constituído, ele é formado por todos os meus dadinhos, né? Todas as faces do meu dado, de 1 a 6. Então, isso forma esses elementinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas faces com esses números formam todo o meu espaço amostral. É a mesma coisa pegar um número aleatório entre 1 e 9. Eu quero um experimento meu é pegar um número aleatório e ver qual que ele é. Mas para isso, então, eu preciso ter todo mundo de 1 a 90. Falei 9, né? Perdão, é de 1 a 90. De 1 a 90. Então, eu vou pegar todo mundo, vou colocar ali dentro do meu conjunto e vou observar. Todo mundo que eu coloquei ali no meu conjunto, esse conjunto recebe um nome especial, que é o espaço amostral. É a minha amostra, é o que eu estou analisando, né? Olha, vamos pensar aqui na ideia da Covid-19. Quando a gente foi pensar na vacinação, a gente tinha um espaço amostral, tinha todas as pessoas, que de início foram as pessoas que contribuíram na testagem, nem foram auxiliaram nas vacinas. Então, essas pessoas constituíam um espaço amostral ali, uma amostra da população, né? E, bom, vamos, né? A gente já falou, mas olha, isso aqui é escrito formalmente. A gente pega o espaço amostral e a gente tem um conjunto de cara ou coroa. Ele é o conjunto S, ou ômega, ou U, como você quiser denotar. E a gente tem que ele é dado por 2 elementos. Ele é formado, né? Por cara ou coroa. Não existe um terceiro, certo? Quando eu jogo uma moeda, ou é cara ou é coroa. E a gente diz os pontos amostrais, são elementos desse experimento, são os mesmos elementos desse conjunto, ou seja, o que eu observo são os elementos desse conjunto. E no caso do dado, o nosso experimento, ele vai ser dado de faces numeradas de 1 a 6, certo? Então, nesse caso, nosso conjunto universo, ou se não o nosso espaço amostral, seja como você quer chamar, ele vai ser dado por todos os números de 1 a 6, né? Que constituem as faces do meu dado. E bom, e cardinalidade no espaço amostral. O que é cardinalidade? Quando a gente fala de cardinalidade, a gente quer falar sobre a quantidade de elementos dentro de um conjunto. Então, a gente está falando de quantos elementos tem dentro do meu conjunto, no meu espaço amostral. Os elementos é tudo que é observável, né? Dentro do meu espaço amostral, independente do evento. Então, a cardinalidade do espaço amostral, ela vai ser o número total de elementos no conjunto. O espaço amostral pode ter cardinalidade finita ou infinita. Ou seja, a gente pode pegar... Vamos pegar aqui uma ideia bem legal. Vamos pegar, por exemplo, os divisores de 10. Quem são os divisores de 10? 1, 2, 5 e 10. Esses são os divisores de 10. Então, vamos falar que eu quero tomar, né? Eu quero sortear. Eu tenho bolas numeradas com os divisores de 10. Quando eu vou tirar uma dessas bolas, né? Eu tomo algum desses carinhas aí, ou 1, ou 2, ou 5, ou 10. Então, meu espaço amostral nesse caso é constituído por esses números. E perceba que eles são finitos. Eu não consigo mais ninguém. Eu começo no 1 e acabo no 10. Ele é finito, não consigo colocar mais ninguém. Mas perceba que se eu quiser pegar um número entre qualquer natural, né, tirar ao acaso, pensa aí, eu quero escolher o acaso em qualquer natural, a gente tem um espaço amostral infinito. Por quê? Eu tenho infinitos números naturais, a gente não consegue limitar, né, os números naturais. Então, esse é um exemplo de um espaço amostral infinito. Bem legal, né? E bom, e a notação que a gente usa para indicar a cardinalidade, ou a gente usa uma hashtag, né? Ou a gente usa uma hashtag, ou senão nós também usamos o N de U. Mas eu deixei isso mais pra gente ver a questão mais adiante de número de elementos de um evento para não ficar confuso. Mas é isso, pessoal. Que a gente vai usar essa cardinalidade, mais adiante a gente vê sobre a fórmula para calcular uma probabilidade. Lembra que eu falei que eu falaria o que é um evento? Então, chegou esse momento. É uma parte muito legal também. O que é um evento, né?
Um evento, a gente tem um espaço amostral com todos os elementos, e um evento é uma coisa específica ali dentro. Um evento, pensa na ideia física mesmo. Um evento é o quê? Ele é uma reunião de pessoas, concorda? Então, quando eu penso em evento, eu tô pegando uma certa parte daquilo ali, uma certa parte da minha população. Quando eu tenho um evento, vai uma certa parte da minha população da minha cidade, certo? Então, nesse caso, também tô pensando nisso. E, formalmente, o que é definição, né? A definição é que um evento, ele é qualquer subconjunto de um espaço amostral. Lembra aquela figura eu mostrei realmente um subconjunto? Pois é. E ele pode conter nenhum elemento, esse meu evento, que é chamado o conjunto vazio, né? Ou ele conter todos os elementos de um espaço amostral. Pessoal, pensa aqui comigo. Vamos pensar, na questão aqui de... Vamos pensar de novo nos dados, nas faixas de um dado. Quando eu tomar as faixas de um dado, eu tenho que elas são numeradas de 1 a 6, certo? Vamos falar que eu quero pegar a faixa com 7 pontinhos, né? Vai ser um evento vazio, porque esse vai ser um subconjunto vazio. O vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Ele tá lá dentro. Então, ok, esse carinha tá lá dentro. Eu pedindo que um subconjunto que seja com as faces numeradas com 7 pontinhos. Mas vai ser um vazio, porque não existe um dado com uma face de 7 pontinhos, certo? Exemplos de evento eu posso ter, eu posso pegar dentre de 1 a 6, né? As numerações do meu dado. Pedir só os pares, pedir só os ímpares. Seriam 2 eventos diferentes. Se eu pedisse todos os múltiplos de 2, né? Seriam os pares também. Outro pedir os múltiplos de 3, seria outro evento diferente. Então, eventos são categorias ali dentro. Posso entender informalmente por isso. A gente também pode ter todos os elementos de um espaço amostral sendo um evento, né? E nós vamos denotar, como eu falei anteriormente, por N de E. O número de elementos ali dentro. Eu peguei um exemplo que era dos múltiplos de 3, né? De um dado. Os possíveis resultados são 3 e 6, certo? Ok, então eu tenho que o número de elementos desse meu evento sai um múltiplo de 3. Múltiplo não, gente, perdão, tô falando múltiplo aqui há muito tempo, né? Mas na verdade é divisor, gente, perdão. Se fosse múltiplo era muita coisa. Na verdade é um divisor de 3. Um divisor de 3 seria... teríamos dois carinhas, né? 2 elementos dentro desse meu subconjunto, dentro desse meu evento. Na verdade, também posso falar de múltiplo nesse caso aqui, né? Se eu limitar aqui entre as faces do dado, eu tenho que o 3 ele é múltiplo de 6 e o 6 ele também é múltiplo de 3. E se eu falar de divisores, eu estou falando do 1 e do 3. Eu fiz uma certa confusão aqui, peço perdão. Então, bom, se eu pegar o evento, que é dos múltiplos de 3, eu estou falando do 3 e do 6. Se eu estiver falando dos divisores de 3, eu estou falando de 1 e 3, né? Bom, então vamos para alguns exemplos. Olha, um exemplo é sair cara em um lançamento de uma moeda. O evento sair cara, ele possui um único elemento, que é a cara. Então, o número de elementos é 1. De sair um número par no lançamento de um dado. Então, bom, eu posso pegar o meu evento como sendo 2, 4 e 6, que são os números pares de 1 a 6. Então, o número de elementos desse evento será 3. Uma observação importante que nós devemos fazer é que quando um evento possui apenas um elemento, a gente diz que esse evento é simples. Se ele é igual o espaço amostral, é um evento certo. Faz sentido esse nome aqui, né? Porque se eu quero pegar ali dentro, se eu tenho o meu evento, que é um subconjunto meu, e ele é igual ao meu conjunto, então ele é certo, ele é único ali dentro. E a sua probabilidade de ocorrência é 100%. E quando o evento ele é vazio, ele é impossível. Como, por exemplo, olha, vamos pensar aqui no certo. Eu falar, eu quero um evento que quando eu lançar um dado vai sair os números de 1 a 6. Esse é o meu próprio espaço amostral. Então, ele é certo, né? De todo jeito, quando eu lançar um dado, vai sair um número de 1 a 6. E quando eu falar, quando eu lançar um dado, vai sair um número múltiplo de 7, por exemplo. Isso é impossível, por quê?
eu não tenho nenhum múltiplo de 7 ali dentro. Então, é um conjunto vazio. E agora a gente vem para a nossa parte principal, que é sobre o cálculo de probabilidades. Se a gente pegar um evento qualquer no espaço amostral ômega, a gente tem que a probabilidade do evento acontecer é dada pela razão entre o número de resultados favoráveis, ou seja, o número de eventos que eu estou olhando ali dentro, e o número de resultados possíveis. Bom, em outras palavras, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou pegando o número de elementos e vou dividir pelo número de elementos dentro do meu espaço amostral. Ou seja, né, então a probabilidade de um evento acontecer vai ser dada pela quantidade de elementos dentro desse meu evento sobre a quantidade de elementos no meu espaço amostral, certo? E algumas observações importantes é que o número de elementos do evento sempre é menor ou igual ao número de elementos do espaço amostral, que faz todo sentido, né? Como a gente viu ali. Bom, porque se o evento é um subconjunto do meu espaço amostral, o espaço amostral é um conjunto todo, o espaço amostral contém todo mundo. Então, obrigatoriamente, o meu evento, como sendo subconjunto, deve ter a quantidade de elementos menores ou igual a esse meu espaço amostral. Bom, então, por isso a divisão desse nosso... Quando a gente dividir o número de elementos pelo número de elementos do nosso evento pelo número de elementos do nosso espaço amostral, sempre vai dar um número de 0 a 1. E essa é a nossa probabilidade, né? Então uma coisa aqui importante, a gente tem aqui nossa probabilidade, ela tá sempre 0 e 1. E a gente pode converter isso, né, para porcentagem. A gente pode multiplicar isso por 100, porcentagem. E a probabilidade de um evento de não acontecer, é dada por 1 menos P de A, né, considerando A como um evento aqui nesse caso. Poderia trocar essa notação aí e ter colocado um E, né? Mas enfim, isso aqui é o complementar. Se eu tenho que um evento acontece, que é dado pelo P de A, então o que não acontece é o que resta. Eu sei que a minha probabilidade total é 1, então fica 1 menos P de A. E vamos, pessoal, para alguns exemplos para a gente fixar isso. Bom, um exemplo aí é qual é a probabilidade de lançamento de uma moeda o resultado ser cara. Lembrando que nesse caso a gente está falando de uma moeda não viciada. Se fosse viciada, aí a gente teria que estudar o porquê que ela é viciada e por que isso influencia. Bom, o espaço amostral só tem 2 elementos, cara ou coroa, tem 2 possibilidades apenas, né? Quando eu lanço. E por isso, a gente quer analisar o evento aqui é quem? O evento aqui é cara, de acontecer cara. Então, estou analisando só cara. Então, o meu evento é constituído pelo elemento cara. Então, o número de elementos do meu evento é 1. Então, a nossa probabilidade desse evento acontecer vai ser dada por 1 sobre a quantidade de elementos do meu espaço amostral todo, que é 2. Então, vai dar 1 sobre 2, que é igual a meio, ou seja, 50%, quando eu multiplico isso aí por 100. Outro exemplo legal que a gente tem é sobre o lançamento de 2 moedas. E qual a probabilidade de quando nós lançarmos essas 2 moedas, nós obtemos resultados iguais. Lembrando novamente, nós estamos falando de moedas honestas. Quando não é... Quando está falando de moeda não viciada, a gente está falando de moeda honesta. Bom, essa notação aqui é bem comum, como sendo C cara, e K coroa. Só lembrando isso. Então, a gente tem os possíveis resultados quando a gente lança. Ou aparece cara e coroa, ou aparece cara, ou aparece coroa e cara, ou aparece coroa e coroa. A gente quer garantir o seguinte, que aconteça o segundo caso e o quarto, que é cara e coroa, certo? Que esses 2 resultados sejam iguais. Então, o meu evento é constituído pelos esses meus 2 carinhos. Então, o número de eventos é 2. O meu espaço amostral, ele tem 4 parzinhos. Percebem aí? Bom, então a gente sabe pela forma da probabilidade de um evento, que é dado pelo número de elementos do meu evento sobre o número de elementos do meu espaço amostral. Nós temos que eles são respectivamente 2 e 4. Então, basta dividir 2 por 4, que é igual a meio novamente, que é 50%. E o nosso último exemplo é no lançamento de um dado, qual a probabilidade de sair um resultado menor que 3?
Então, quem que forma o meu evento nesse caso? O meu evento ele é formado por 1 e 2. Perceba que é menor e não menor igual. Se atentem a isso, pessoal. E nós sabemos que o nosso espaço amostral possui 6 elementos, que são ele 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, nós vamos dividir o número de elementos do nosso evento pelo número de elementos do nosso espaço amostral, que são, respectivamente, 2 e 6. Simplificando isso dá 1/3, né? E dividindo 1 por 3, dá 0,33333. Então, essa é a probabilidade. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.